Glória a Deus. A paz, Senhor, amada igreja. Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, em nome do Senhor, vamos ler o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, do verso 44 ao verso número 48. Essa é a referência principal. Mateus, capítulo 5, verso 44 ao 48. Aos irmãos que estão em seus lares, também vos saúdo com a paz do Senhor. Que o Senhor continue a abençoar a todos com a graça e misericórdia do nosso Deus. Que Deus nos alcance a todos nesta noite. Muito bem, assim nos diz a gloriosa palavra do Senhor. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Glória a Deus. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Poder sentar, queridos irmãos, em nome do Senhor. Já foi orado neste momento. É muito interessante você ler com máscara e falar ao mesmo tempo. É muito interessante. Meus queridos irmãos, muito fé em Cristo, eu reconheço que a grandeza da palavra do Senhor claramente nos aponta, dizendo o quanto somos pequenos diante desta grandeza. Eu reconheço que, se não for por graça e misericórdia do Senhor, não há como trazer a aplicabilidade, explanação, pois aquilo que se entende por aplicabilidade e explanação é dentro de um princípio do qual nós conhecemos, baseadamente conhecemos, com pleno conhecimento daquilo pelo qual estamos falando e trazendo aplicabilidade como ponto de experiência e conhecimento. Entretanto, quando se diz respeito à palavra de Deus, quando se diz respeito a trazer a aplicabilidade, a trazer a explanação do que é o pensamento de Deus, o que é a palavra de Deus, Pai eterno, é só graça e misericórdia. Porque como se pode ter pleno conhecimento do pensamento de Deus, da palavra de Deus, se Ele mesmo não nos der? Pois só há um que assim conhece todo o interior de Deus, a não ser aquele que dele mesmo procede, que é o seu próprio Espírito Santo da verdade. E reconheço isto, coloco-me muito temerosamente, porém muito alegre, diante dessa oportunidade. E rogo ao Senhor que haja clareza em nosso entendimento, que haja clareza no que vai ser colocado diante de nós, em nossos ouvidos e corações,
porque todos nós precisamos aprender. Irmãos, no culto com a família passada, tivemos a oportunidade de fazer a leitura oficial, e no preâmbulo daquela leitura, fizemos menção de um sentido da palavra assim, de que nenhum de nós é perfeito. Não somos perfeitos. E, de fato, nós, de nós mesmos, não somos perfeitos. Entretanto, quando você começa a ler em Mateus capítulo 5, que é o capítulo das Beatitudes, ele continua trazendo a nós o ensino da sua palavra em capítulo 6 e 7 em diante, que ali traz toda a aplicabilidade de uma vida dentro do Evangelho, entre o amor ao próximo, a humildade, a misericórdia, ao contribuir na obra, ao servir ao Senhor. E de tudo que discorre ali, queridos irmãos, mais fé em Cristo, que são versos muito pregados na nossa congregação, principalmente nos primeiros versos do capítulo 5, que diz respeito às beatitudes. Muito bem. Mas impressionante é que justo no verso 48, que é o último verso do capítulo 5, de tudo que o Senhor procura trazer para nós, Ele faz para nós uma colocação. E essa colocação é como que dando uma prerrogativa de ser. Ele diz assim, olha, sejais ou sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Senhor da glória, como ser perfeito? Sabendo que nós somos imperfeitos, como ser perfeito, sabendo que em nós há tantas limitações que nos colocam diante de uma palavra dessa e fala assim, Senhor, não duvidando, não descrendo da sua palavra, da capacidade do seu poder, mas como eu posso ser perfeito? Porque muitas vezes eu olho com indiferença as coisas. Porque muitas vezes eu me coloco com indiferença diante de muitas situações. Porque muitas vezes eu me vejo tentado a pré-julgar aos irmãos, a pré-julgar o meu semelhante, a questionar as circunstâncias das quais estou vivendo, ou das circunstâncias das quais o meu semelhante está vivendo, e da minha inquietude e insatisfação quando eu vejo algo que é injusto através de alguém, ou através de mim mesmo, ou contra mim. Com tudo isto, fora isso que não se pode nem narrar diante dos irmãos, que está em nós, como que o Senhor pode colocar para nós, dizendo, sede vós perfeitos. Provavelmente alguém que conhece ou que estuda profundamente teologia vai dizer assim, não, esse sentido do texto da palavra perfeito não quer dizer isto, quer dizer de uma outra forma, de um outro sentido. Não. É o que está escrito. E o que diz a palavra, o que está escrito não pode ser mudado. Essa expressão o Senhor disse quando alguns fariseus, questionando ao Senhor, em que ele dizia ser o Filho de Deus, ele fez referência a um salmo que diz assim para nós, os irmãos entenderem a dimensão do que é esse sentido de ser perfeito. Em que Deus, na sua palavra, um salmo diz assim, que vós sois deuses. E o Senhor olhando para ele falou assim, olha, e a palavra não pode ser mudada. Então você começa a ver e procura perguntar ao Senhor como isto pode ser aplicado em nossa vida. Como isto pode ser aplicado dentro do ensino de uma igreja, sabendo que a igreja olha para o irmão Rivaldo e sabe que o irmão Rivaldo está cheio de falhas. Tem hora que o irmão Rivaldo está calmo, tem hora que o irmão Rivaldo está meio agitado,
tem hora que o irmão Rivaldo fala com uma palavra meio branda, mas tem hora que o irmão Rivaldo fala com uma palavra acentuada. Como ser perfeito? Sede. Sede, dentro de um contexto, é de aquilo que tem que ser. Daquilo que deve ter como característica, como status, como perfil de perfeito. Quando você começa a ver a referência desse texto que está lá em Deuteronômio, quando o Senhor fala com o povo de Israel, ele diz assim que para que sejais perfeito no futuro. É como que dizendo assim, em algum momento da vida, eu poderei ser perfeito. Esse texto aí de Deuteronômio é mais importante, né, vamos dizer assim. Porque em algum momento da vida eu poderei ser perfeito. Em algum momento da minha caminhada na fé eu poderei ser perfeito. Mas aqui, em Mateus, ele diz, para sede vós perfeito. E ainda coloca um ponto, meu Deus, meu Pai, como se fosse de comparação. Como é perfeito o vosso Pai, Senhor da glória. O que dizer de um Deus como este? O que dizer de um Deus que, em Deuteronômio 18, no verso 13, ele diz para nós assim, perfeito serás para o Senhor, o vosso Deus. Este trecho em Deuteronômio, ele fala especificamente nesse capítulo para os sacerdotes e levitas. Você começa agora a se enxergar nesse ponto ou não? Sacerdotes e levitas. Dizem Pedro que Deus nos fez seus sacerdotes. Pedra viva, edifício santo, edificado para a morada de Deus em espírito e em verdade. Se nós nos identificamos que é com a gente que ele fala, se entendemos que é com ele que ele está dizendo para nós, então como é que isto vem, essa palavra, se assentar em nós e realizar este propósito? Meus queridos irmãos, irmãos de fé em Cristo, e quando a gente começa a ver e meditar nesse ponto tão importante que o Senhor coloca para nós, a gente começa a encontrar uma palavra que começa a trazer para nós um pouco mais de conforto. Não que ela, para nós, é uma inverdade, mas ela de nós cobra algo que a gente vê, que fala assim, meu Deus, em que momento eu vou fazer isto? Em que momento eu serei isto na minha vida? Deus, usando o apóstolo Paulo, disse lá em Colossenses capítulo 2, verso 19, um verso que traz um pouco mais de brandura para a gente, diante de palavra como esta, de exigência de Deus, de sermos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele diz assim, em Colossenses 2,19, um trecho em que ele adverte a igreja em relação a homens que procuram ensinar doutrinas que nos colocam em conflito com o que a gente tem aprendido de Deus. De ensinos de homens e mulheres, até mesmo irmãos e irmãs, ou outros homens, que ensinam trejeitos, pensamentos naturais e comuns de como servir a Deus. A única perfeição em como servir a Deus é a pela qual Ele mesmo nos ensina pela sua palavra. Pode vir qualquer um ensinar a sua palavra, a palavra de Deus e diante de nós, mas se ela contradiz a vontade de Deus,
esta não é a palavra de Deus. Se ela contradiz o verdadeiro sentido do amor para com a igreja e para com o Senhor, esta não é a palavra de Deus. Se ela contradiz o verdadeiro sentido de amar, servir aos nossos irmãos, irmãs, nosso semelhante, ela contradiz a palavra de Deus. Se ela traz florido de sonhos e visões que são contraditórios à palavra do Senhor, ela é contrária à vontade e à palavra de Deus. Mas nesse mesmo capítulo 2, no verso 19, ele diz assim, olha, e não retendo a cabeça, ou seja, não impedindo a cabeça. A nossa cabeça, a cabeça da igreja é Cristo. Ele continua dizendo assim, olha, da qual todo o corpo, você, eu, nós, corpo da igreja, o corpo de Cristo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A perfeição que Deus quer trazer a nós, à igreja de Cristo, é compreensão de que nós fomos criados com um propósito. E o homem só se deixa se tornar perfeito pelo Senhor quando ele começa a entender a razão e o propósito da sua existência. Se eu estou na casa de Deus, por sua graça e misericórdia, não é somente para ocupar um banco, ainda que tenho que estar na igreja, ocupando meu lugarzinho ali. Mas não é somente isto. Deus nos criou a igreja com um propósito. E este propósito de servi-lo e de servir ao próximo é de ter em nós uma inquietante preocupação, me permita dizer assim, com quem está na igreja, com quem está fora da igreja, quem é crente e com quem não é crente, com a minha rua, com a minha cidade, com o meu país e com o mundo. Essa inquietude tem que estar em mim. Porque, irmãos e irmãs de fé em Cristo, na igreja não há um sentido de parcialidade. Tem que haver imparcialidade. O sentido da perfeição vem ante nós quando nós compreendemos, como disse o texto, o sentido da palavra em grego, teleo, que é produzida em nós a perfeição. A perfeição em nós é o conhecimento do propósito pelo qual Deus te colocou aí. O propósito de Deus que Ele te colocou aí. De Deus em nós e através de nós e por nós. Ele tem um propósito para a glória do seu santo e eterno nome. Pai eterno, nos ajuda, Senhor, a entender esta grandeza. Nos ensina para entendermos e como entrarmos no princípio desta grandeza, Senhor amado. Oh, Deus eterno. A ideia da palavra grega, do que é uma coisa perfeita, quando se realiza plenamente o propósito pelo qual ele foi criado. A perfeição que Deus opera em mim é naquilo que eu deixo Ele operar em mim, através de mim e por mim. Somente Deus pode fazer isso, igreja. Somente o Senhor pode fazer isso, igreja. E é tão profundo isso, igreja, em que isto afeta até mesmo os nossos jejuns. Quando estava já há 4 anos, já na época de Zacarias,
em que o templo já estava sendo construído e já faltando pouco tempo para concluí-lo, alguns representantes vieram até ao servo de Deus com uma pergunta, porque eles viam o templo sendo construído, mas queriam ir até onde estava o sacerdote de Deus, o servo de Deus, para perguntar assim, aonde estavam as bênçãos? E quando chegaram até o servo do Senhor, fizeram a seguinte pergunta: até quando nós jejuaremos e Deus não nos ouve? Até quando nós iremos jejuar e Deus não irá nos ouvir? Se nós formos ver a história de Israel, há entre o ano de Israel de 6 a 7 jejuns declarados e convocados. Se formos contar entre nós, os jejuns nós fazemos por graça e misericórdia do Senhor, buscando a Deus, para servir a Deus, em favor do irmão, da irmã, em favor dos nossos familiares, em favor da igreja. 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes na semana, muitas vezes, alguns assim o fazem, jejuando e buscando a presença do Senhor. Mas quando você começa a ler, igreja, a resposta de Deus a estes homens diante de uma indagação como essa, parece uma coisa comum nós perguntarmos assim: Senhor, estou aqui na igreja, eu tenho jejuado, eu jejuei o domingo de manhã, eu jejuei, Senhor, na quinta-feira de manhã, eu jejuei essa semana toda, Senhor, venho para o culto aqui no domingo, e eu quero de Ti uma bênção, Senhor. E o Senhor olha para nós, e muitas vezes pode responder para nós, como Ele respondeu para aqueles homens em Zacarias, no capítulo número 7. Em que eles disseram assim no verso número 11, eles, porém, eu estou dizendo para eles, quando Ele mandou os profetas e os seus servos ensinarem, falarem com o povo, o Senhor respondeu para eles dizendo assim que aquelas palavras, aqueles ensinos, o povo virou as costas. E Ele disse assim no verso 11, ou melhor ainda, nós vamos ler desde o verso 8. Os irmãos compreenderem o que somos, o que está em nós e com qual pensamento íntimo nós fazemos as coisas para o Senhor. É para o Senhor? É para a glória do Senhor? É para exaltar o nome santo do Senhor? Ou é algo para mim mesmo cobrar algo de Deus? Porque nós imaginamos que fazemos para Deus exteriormente, mas o nosso Deus, que quer de nós a perfeição, que opera em nós a perfeição, trazendo a perfeição aos imperfeitos, nos sonda dentro do coração. E Ele diz assim, igreja, atente a isto, porque aquilo que nós cremos e deixamos Ele aperfeiçoar em nós, o que é a verdadeira perfeição, nós mudamos para a glória do Senhor. Ele diz assim no verso número 8, e a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo, assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo, escutai, juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente o mal, cada um contra o seu irmão, no seu coração. Eles, porém, os que ouviram essas palavras, não quiseram escutar e me deram o ombro. Deus falando daqueles pelo qual Ele mandou a sua palavra.
deram-me o ombro, rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. Com essa leitura em lembrança, ouça mais um trecho que se encontra em Isaías capítulo 58. E os irmãos irão compreender onde Deus quer nos colocar. Diz assim Isaías 58. Vou ler somente do verso 4. E o verso número 3, melhor dizendo, ao de número 8. Diz assim: Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia afligisse a sua alma, que incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e de dia aprazível, Senhor? E ele começa a descrever o que é o jejum que ele considera como jejum perfeito. Não que não devemos jejuar, todos nós devemos jejuar. Não que não devemos orar por alguém, todos nós devemos orar em favor de alguém. Mas com qual objetivo isso está sendo feito? A intensidade pela qual apresento algo ao Senhor demonstra o quanto me importo com as coisas do Senhor. E quando eu me importo com as coisas do Senhor, com o negócio do Pai, Deus opera em mim a perfeição que Ele quer realizar em minha vida. Porque Deus quer fazer de nós varões perfeitos, conhecedores da sua palavra e da sua graça, que tem como princípio de vida, obediência à sua vontade e o seu santo querer. Isaías 58 diz assim no verso número 6, porventura não é esse o jejum que escolhi? Meu Deus, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Quando assim fazemos, Deus começa a operar em nós a perfeição dele. Ele começa a dizer que quando você ergue a sua mão e começa a clamar, oh Deus tremendo, ele diz assim, olha a promessa dele, no verso de número 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Senhor da glória, Deus nos escancara que a perfeição que Ele quer operar em nós é a preocupação de um para com o outro, a preocupação para com a humanidade, a preocupação numa voluntariedade com intensidade na presença dEle. Eu me preocupo, é verdade, com meu irmão, eu me preocupo quando ele não está aqui, eu me preocupo quando ele não responde no grupo, eu me preocupo quando ele não responde as mensagens. Bendito é o nome santo do Senhor. E alguns podem dizer que aquele que se preocupa é exercício de falta de fé. Pelo contrário, preocupar-se é estar atento com o que está acontecendo. Está com ele tudo bem, vai tudo bem com ele e com ela. Precisamos ser perfeitamente criados, gerados por Deus, para a glória do seu santo nome. Meu Deus, meu Pai, Senhor da glória,
Eu estou na casa de Deus, é verdade, para buscar bênçãos. Eu oro, eu me consagro ao Senhor, sim, é verdade, para buscar bênçãos. Mas muitas vezes Deus começa a dizer assim, olha, não busca para ti, busca para o outro. Oh Deus, não consagra para ti, consagra para o outro. Oh Deus tremendo, Deus quer fazer algo nessa igreja. Deus quer fazer algo em você, de uma maneira tremenda e gloriosa, que irá trazer sobre nós a graça e a luz da cura do Senhor em nossa vida. Oh Senhor eterno, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, como isto, somente deixando esta obra dele operar em nós, somente deixando esta obra dele, seu Espírito operar em nós. Oh, a situação do meu irmão me inquieta, a ausência dele me inquieta, a nudez do meu próximo me inquieta. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor da glória. Oh, Deus não quer somente formalidades. Os jejuns daqueles dias eram apenas formalidades. Mas Deus quer que façamos as coisas com interesse nele, para a glória dele, para o louvor dele, para quando for citado, não vai ser citado o nome do Rivaldo, vai ser citado assim, glória a Deus por ter usado o seu servo. Não irá ser citado o nome da irmã Laide, será citado assim, glória a Deus pelo que a irmã Laide fez, para a glória dele. Bendito é o nome santo do Senhor. A perfeição é demonstrada pelas próprias obras que Deus opera através de ti, igreja. A perfeição de Deus em nós é demonstrada pela própria obra de Deus em ti, ó igreja de Cristo, amados de Deus. Aleluia. Xericondararicobia ondarai que eu subi de onde eu sou conderei. Oh Senhor, vivemos para a glória dele. Aqui estamos para a glória dele. Assim andamos para a glória dele. E quando pegamos uma marmitinha, meu Deus, uma blusa, uma camiseta, que talvez para mim não tem mais valor algum, e você vê que alguém vem com tanta fome e sede àquilo, que quebra o nosso coração, que quebra a nossa alma, que nos arrebenta, e nos traz a evidência de como somos limitados, de quando precisamos nos importar uns com os outros, para que a obra da perfeição de Deus, que Ele quer que nós tenhamos em nós, se realize para a glória dele. Não formalidade, mas intensidade para servir a Deus. Teve um dia, eu vi nossos irmãos mencionar assim, que em tal família, esses irmãozinhos são muito intensos com as coisas que faz para Deus. Oh, bendito o nome santo do Senhor. Que nós sejamos assim todos os dias, com muita intensidade, desejo de fazer as coisas para Deus. A gente fala fazer, porque na verdade quem opera é Deus. É Deus fazendo através de nós, igreja. É Deus fazendo através de você, igreja, para a glória dele, operando através de nós o propósito pelo qual nos chamou, nos colocou neste lugar. Uma das coisas que me deixa maravilhado, que foi mencionado esse domingo, em relação àquele centurião, você começa a ver uma intercessão com intensidade. Muitas vezes nós oramos e buscamos ao Senhor, mas por orar, esquecemos. Eu, não julgando ninguém, entendo que quando a gente ora por alguém aqui na igreja, e a gente chega em casa, o choro tem que continuar. O clamor ali tem que continuar. Eu vou chegar lá
Eu vou dobrar o joelho de novo e vou falar: Senhor, o Senhor ouviu a minha oração, Senhor. O Senhor ouviu a oração da igreja, Senhor. Então me permita clamar mais um pouco, Senhor. Eu sei que meus irmãos clamaram, eu não julgo se recebeu ou não as orações dele, mas eu me coloco junto a eles novamente e oro: Senhor, Senhor, opera por tua graça e misericórdia. E Deus opera para a sua glória. Quando aquele centurião, diz assim o texto, que o seu servo, ao qual ele muito amava, estava doente, enfermo já à morte, à porta da morte. E o Senhor chamou, mandou os seus empregados, seus conservos buscar ao Senhor, e eles foram assim buscar o Senhor, e o Senhor disse: irei lá e lhe darei saúde. E no trajeto, de caminho em direção ao lar daquele centurião, e aquele homem mandou de volta alguns homens, dizendo assim: olha, não sou digno que entres sobre meu teto. Alguns podem dizer que ele foi incrédulo, não queria receber o Senhor, meu Deus do céu. Mas ele disse assim: olha, pois sou homem sob autoridades e tenho outro sob a minha autoridade, e digo a este: vai e faz. Eu recebo ordens de alguns que dizem: vai e faz, e eu faço. Mas me diz somente uma palavra, e o meu servo ficará curado. Ele poderia ter pedido tudo para ele, pois aquela maneira, de tudo que você vê na referência dos evangelhos, é o único que o Senhor diz assim: nunca encontrei tamanha fé em toda Israel. Senhor da glória. Um homem que disse: Senhor, não vai no meu teto, Senhor. Nós falamos: Senhor, vem na minha casa. Ele falou aquela palavra, porque o Senhor viu nele, a maravilha que o Senhor viu nele, foi a maravilha da expressão com intensidade daquele pedido. Eu peço não com expressão de pedir para fora. Eu jejuei para ele não com uma formalidade. Eu venho a ti não com uma formalidade, mas com intensidade de alguém que ama aquele que tem junto a si. Com intensidade de alguém que tem junto a si. Eu amo o meu irmão que está do meu lado. Meu Deus, eu tenho que amá-lo. Meu Deus, eu tenho que amá-lo. De ter a companhia dele nos cultos. De ter a companhia dele nas orações. Meu Deus, eu tenho que ter essa intensidade. Senhor da glória, vou consagrar, mas não com formalidade, com obrigatoriedade daquilo que eu faço. Senhor, até quando jejuaremos? Oh, Senhor, não importa o tempo, eu vou jejuar. Oh, a bênção já veio, vou continuar jejuando. Orei, Deus ouviu, vou continuar orando, porque é a vontade daquele que quer fazer de nós o propósito pelo qual nós fomos criados. Aqui estamos. Você está aqui com um propósito. E a perfeição de Deus opera em ti. Quando você entende este propósito da vontade de Deus com a sua igreja e para com o seu semelhante e seu próximo. Oh, Deus eterno. Muitas vezes nós falamos assim: olha, dos nossos pastores são provedores obrigatórios da palavra e da graça. Mas muitas vezes, quantas vezes, nós temos consagrado o Senhor algumas poucas horas em favor dessas vidas. Se nós pudéssemos compreender a tamanha batalha que é travada contra esses homens e mulheres que estão à frente do trabalho, nós nunca omitiríamos um convocar desses homens, dessas mulheres, de estar na presença do Senhor. Que Deus nos ajude a entender qual é esse propósito que Deus quer de nós, para sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Para ser perfeito como um Pai é perfeito. Em que nos importamos uns com os outros para a glória do nome santo do Senhor. Esses dias atrás, ouvimos uma ministração em relação ao profeta Jonas. Essa aplicabilidade de Jonas, muitas vezes pode vir ao nosso encontro, e não de encontro. Porque quando você vê lá em Jonas,
Já no capítulo 3, em que Deus já havia feito o peixe cuspir a Jonas na praia, e ele já tinha ido até a cidade falar contra ela, o que Deus ia fazer com eles, se eles não se arrependessem. Que estava lançado contra eles a morte, o castigo eterno, se não se arrependessem. E este homem, pelo conhecimento da sua história, daquele povo, sabia o risco que teria contra eles. E a gente imagina que era o medo que Jonas tinha. A gente imagina que era o histórico de perseguição daqueles homens, daquele povo, que Jonas temia. Mas a verdade, igreja, que Deus nos esconde sob as suas asas poderosas. Que Deus se coloca como nós, ao nosso redor e derredor, como um muro de fogo, nos guardando de todo o mal. E na obediência para com Ele, somos guardados e recompensados para a glória dEle. Quando Jonas viu, que quando ele falou com o povo, e o povo se arrependeu, ele olhou para o Senhor e disse assim, quando Deus ia conversar com ele, importar-se não importando, o risco que nós corremos. Não foi assim que eu pensei, quando estava lá na minha terra, na minha casa, que tu és um Deus misericordioso, que se arrepende do seu mal? Não foi assim que eu sabia? Por isso eu fugi de diante deles. Mas o sentimento dele demonstrou, quando você começa a ler no capítulo 3, que diz assim um texto, lá no capítulo 4, melhor dizendo, no verso número 5, a expressão do que estava nele mesmo. Porque ele não queria ir para lá por uma questão de remorso. Não queria ir para lá por uma questão de raiva daquele povo. Não queria ir lá porque ele tinha ódio da história daquele povo. Não queria ir lá porque sabia que aquele povo não merecia a misericórdia de Deus. E ele começa a dizer no coração essas palavras para com Deus. E olha só o que diz no verso 5, igreja. Então Jonas saiu da cidade, arrumou um cantinho para ele se assentar, e de lá ficava olhando para ver o que ia acontecer com a cidade. Senhor da glória. No jardim da oração e da consagração, Senhor, a raiva cai por terra. No jardim da consagração ao Senhor, a ira é dissipada. Oh, no jardim da oração diante do Senhor na intercessão, a raiva vai embora porque ela é expulsa. E no campo da intercessão é a manifestação da graça e do poder da misericórdia de Deus. Se Deus te chamou para este propósito, continua. Se Deus chamou para este propósito, continua. Porque Deus está operando para a glória dEle. Esta é a perfeição de Deus em ti, igreja. Em deixar Deus fazer-nos perfeitos na sua obra, pelos atos dEle unicamente, através da sua igreja, para a glória deles. Chegará o dia em que todas as obras serão pesadas na presença do Senhor. Onde estará o medir das nossas obras? Oh, Deus tremendo e verdadeiro, que Deus nos ajude, igreja. Requeia não soube, ricondará rablasuibe condereis, ribio condará subia. Faço porque amo fazer. Trago porque amo trazer. Eu vou lá porque eu amo estar lá. Eu me importo. Quando o Senhor
questionado por alguns homens que criticaram os discípulos que pegavam algumas espigas de milho e alguns pães da proposição. Por 2 vezes no livro de Mateus, repreendendo a esses que assim questionavam, ele disse assim para eles: se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia quero, não condenareis a estes homens. E a gente começa a ver, tentar entender o que é esse sentido de misericórdia. E nós falamos que misericórdia é amor, é graça. Mas quando você vê na história da palavra de Deus, o sentido de misericórdia que Deus quer de nós é a obediência. Quando você vê a história de Saul, gente, Deus disse que ia destruir um povo e que daqueles que estavam dentro daquele povo, olha só o mistério disso. Ele disse assim, olha, daquele povo que está ali misturado com eles, tira eles primeiro. Aí os outros que ficarem lá, que é aquele povo que não quis deixar Israel passar, que impediu de Israel passar pela terra deles, a estes e ao rei, seu gado, filhos, filha, mulher, homens, jovens e velhos, todos ceifará. Aí Saul matou todos os homens, crianças, mulheres, poupou algumas ovelhas, dizendo que era pedido do povo, poupou o rei. Mas o próprio Deus, que usou de misericórdia com o povo que estava ali dentro, exigia a morte dos demais, que não usou de misericórdia com o povo de Israel. Se você for olhar e analisar, fala assim, mas Saul usou de misericórdia. Como que Deus agora usa Samuel, rejeitando-o por não ter obedecido? Porque ele usou de misericórdia. A misericórdia, ela tem que estar ancorada dentro do princípio de obediência e serviço para Deus. Se eu não obedecer, não uso de misericórdia. Se eu não amar obedecer, eu não uso de misericórdia. Compreendeis então, misericórdia quero. Compreendeis então que obediência eu quero. Compreendeis então que a perfeição que eu quero operar em ti é a importância que você tem para contigo, para com o semelhante, para com os negócios do Pai. A importância da nudez do próximo, a importância da necessidade do próximo, a importância da alegria do próximo, a importância do crescimento da igreja, a importância de uma vida consagrada ao Senhor em favor da sua obra e do seu próximo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Faço menção de um último texto que se encontra no livro de, oh Deus eterno, Pai eterno, aleluia. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Senhor da glória. Igreja de Cristo. São textos que obrigatoriamente eu tenho que parar, pensar e refletir. O que eu tenho deixado Deus fazer através de mim. O que você tem deixado Deus fazer através de você para a glória dEle. Não é fazer para a sua glória. Não é fazer para a minha glória, é para a glória dEle, glória dEle. Assim diz Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. De tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, sejamos perfeitos, na perfeição de Deus, assim como Ele quer que nós sejamos. Imperfeitos, mas perfeitos pelo poder dEle, na obra dEle, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor.
Glória a Deus, eu recebi a palavra que eu precisava nessa noite. Glória a Deus, Deus falou comigo, assim eu creio que Deus também falou com você nessa noite. Glória a Deus, a minha parte, graças a Deus, está guardada, estou levando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é bom. Meus irmãos, vamos ofertar, né? Vamos fazer, já como temos aprendido na palavra, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Apanhe aquilo com que você deseja servir a Deus, aos irmãos que estão em casa também desejam fazer, faça isso glorificando e exaltando o nome do Senhor. Bendito é o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu me despedir aqui dos irmãos que estão conosco, enquanto vocês se preparam aí ao ofertório. Glória a Deus, Deus abençoe aqui a todos os irmãos. Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Já citei, acho que todos que estão aqui, eu já citei o nome. Deus abençoe em nome de Jesus a todos os irmãos. Vamos ofertar ao Senhor. Glória a Deus. Eu estou ficando muito chique e eu vou ofertar aqui. Nós fazemos isso com 3 princípios. Nós fazemos isso por amor, alegria e com muita gratidão. Então faça isso. E nós vamos continuar caminhando para a glória do Senhor Jesus, amém? Faça isso dando glória a Deus, e o irmão Jonatas vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Pronto, consegui. Antes dele chegar aqui, tá vendo? Tecnologia é coisa boa, né, gente? Coisa boa. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem quiser aprender pode me procurar que eu ensino. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos e te bendizemos, ó Pai. A Ti entregamos, ó Pai querido, o nosso culto, a nossa contribuição, os santos dízimos do Senhor. Pai querido, queremos consagrar a cada dizimista, Senhor, a cada lar, a cada vida, Senhor, que tem se mantido fiel ao Teu nome, fiel à Tua palavra, Senhor, que tem guardado o seu coração da avareza, que tem guardado o seu coração da idolatria, Senhor, aos bens, ao dinheiro, àquilo que quer roubar, Senhor, a Tua posição dentro do nosso coração. Guarda, Senhor, a Tua igreja, para que nós não venhamos, Senhor, a ser negligentes, ó Deus, quanto à nossa responsabilidade com o Teu reino. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando, abrindo as portas, prosperando, derramando da Tua bênção, do Teu favor, do Teu cuidado, dando saúde, dando inteligência, dando sabedoria, Senhor, ao Teu povo, dando escape, livramento, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Ó Senhor, nos leva em paz para os nossos lares, nos leva, Senhor, guardados pelo Teu doce Espírito Santo, que a Tua palavra continue falando, ó Deus, aos nossos corações, ó Senhor, que a nossa misericórdia seja em obediência a Ti, que o nosso coração seja voltado a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em fazer a Tua vontade, com intensidade, Senhor, com verdadeiro amor, com verdadeira dedicação, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa os Teus filhos, abençoa o Teu servo, que com amor e dedicação, Senhor, assim nos comunicou a Tua palavra. Abençoa cada lar, a cada família, que, Senhor, nos acompanhou, ó Deus, por estes minutos, ó Senhor, nos leve em paz, abençoados, guardados, Senhor, pelo Teu poder, assim como foi ministrado, que o Senhor está ao redor daqueles que o temem,
e os livra. Nos livra, Senhor, nos guarda, nos leva, Senhor amado, e nos traga sempre a este lugar, em nome de Jesus, cheios, ó Pai querido, de amor, de intensidade em fazer a Tua vontade, de alegria, Senhor, em servir a Ti e ao Teu reino, e àqueles que precisam de nós. Em nome de Jesus, visita a Tua igreja e o Teu povo pela Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Se você pudesse colocar de pé, abra a sua mão e o seu coração, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, reine em cada lar, em cada vida e em cada coração, não somente hoje, mas para todos, sempre, e que todo o povo que é de Deus diga, amém. Deus te abençoe, Felipinho, Deus te abençoe, meus irmãos.